Boa noite, gente. Como vão? Tudo bem? Muita chuva por aí? Estão molhados? Que susto! Achei que essa chuva aqui ia nos impedir de fazer. Boa noite, João. Como vai? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que estão presentes conosco. Que bom. Queridos, boa noite a Regina, a Márcia, a Clarice Rios, a Alda, a Vilma. Já tem uma porção de amigos aqui, viu, João? Que bom. Já estão nos acompanhando aqui. E eu queria perguntar para vocês estão nos ouvindo bem? Por favor, estão ouvindo bem? A gente aguarda um pouquinho. Por causa dessa chuva aqui, às vezes... Vamos esperar um retorno da turma aqui. Deixa eu escrever no chat aqui, João, para ver se eles respondem. Nossa Senhora, viu? Bom, ninguém falou nada, acho que não estão ouvindo, por isso que eu escrevi, viu, João? Não, tá certo. Tá. O som do João vai dar um equinho mesmo, daqui a pouco passa o eco dele, viu? Tá certo, porque nós vamos colocar uma musiquinha do Jaguar aqui de abertura, para a gente então entrar no nosso clima de evangelho, para fazer uma harmonização. Vamos ouvir uma musiquinha que o Jaguar deixou para a gente aqui, das várias que ele deixou. Vamos lá? Vamos lá, deixa eu dar um play aqui. Aqui. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sentirá o ar sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar, pra receber o sol quando voltar. Lembrará dos dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e depois dançar. Na chuva, quando a chuva vem, melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar, pra receber o sol quando voltar. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e depois dançar. Na chuva, quando a chuva vem, melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva. Dançar na chuva quando a chuva vem.
Muito bem. Vamos dançar na chuva, né? Quando a chuva vem, né? Opa, peraí. Vou parar aqui, senão ele começa outra aqui. Bem oportuna essa música, não, Marcelo? Peraí um pouquinho. Pronto. Tava querendo ir para a próxima música aqui já, viu? Agora, opa, acho que tá tocando música ainda aqui. Vamos ver. Aí, agora sim. Muito bom, João. Então, depois dessa musiquinha para nos embalar a noite chuvosa, João, se quiser iniciar a nossa reunião com uma prece, e já fique à vontade para iniciar o seu tema, irmão. Vamos lá? Sim, vamos lá. Bom, convido a todos a elevar o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de nossa reunião, eles nos possam abrir o coração e a mente para os ensinamentos maravilhosos do Evangelho de Jesus. E principalmente nos fortalecer para que possamos assimilá-los ao ponto de colocá-los em prática em nossa vida íntima, para que possamos encontrar a verdadeira felicidade e a paz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos de volta ao Samaritano, a esse estudo tão proveitoso. E hoje, encerrando o capítulo 13, não deixai a mão esquerda saber o que dá a mão direita. E Kardec, à medida que nós vamos estudando, não só o Evangelho segundo o Espiritismo, mas qualquer obra da codificação, eu, particularmente, fico impressionado com a inteligência de Kardec, do codificador. Porque, vamos analisar, o capítulo 10 fala da misericórdia como caminho para a felicidade. O capítulo 11 fala em amar ao próximo como a si mesmo. Um dos mandamentos maiores da lei. O capítulo 12 já vai adiante, falando que a prática da caridade, do amor, é também para os criminosos, para os inimigos. E aí chegamos no capítulo 13, que talvez a pessoa podia ficar um pouco em dúvida como praticar tudo isso. E o capítulo 13, Kardec analisa com o Espírito de Verdade e toda a sua equipe exatamente isso. Como praticar a caridade. Porque se a caridade é o verdadeiro caminho da salvação, Kardec nos encaminha, nesse capítulo, exatamente isso. Como praticar a caridade. Então ele vem nos falar do óvulo da viúva, vem nos falar da beneficência, vem nos falar de como praticar a caridade sem ostentação. E aqui no capítulo 17, que nós vamos hoje analisar o 17, 18, 19 e 20. Mas no capítulo 17, logo após explanar sobre a beneficência, ele começa a falar sobre a piedade. A piedade. E o que é a piedade? Bom, para que a gente possa compreender um pouco melhor o conceito de piedade, eu queria colocar um pequeno acontecimento que se vincula muito bem a essa característica e nos demonstra de forma inegável a importância da piedade. Uma das maiores antropólogas da nossa época, a doutora Margaret Mead, americana, em uma das suas aulas
na Universidade de Harvard, recebeu de um dos seus alunos a seguinte pergunta: doutora, qual é, na sua opinião, o primeiro indício de humanidade do ser humano? Ou seja, desde o final do século XIX, através da fabulosa obra A Origem das Espécies, de Darwin, nós sabemos que o homem advém dos animais. Mas a questão do aluno era: qual é o acontecimento marcante, aquele que marcou a saída do homem da fase animal e adentrou a fase humana? E aí, naturalmente, que o aluno esperava, por exemplo, a criação da roda, a criação de talheres ou facas de pedra, ou algo semelhante, algum item de tecnologia. E ela diz serenamente que, com toda certeza, o acontecimento que marcou a saída definitiva do homem da fase animal foi a descoberta de um fêmur. Fêmur, todos sabemos, é o osso da coxa. Um fêmur com cicatrização óssea, ou seja, um fêmur que se recuperou. E aí ele achou estranho essa resposta. E a professora retornou a ele dizendo: porque os animais, eles se vinculam muito mais ao instinto, que lhes fazem quase que totalmente exclusivistas. Então, àquela época, aproximadamente 300 mil anos antes de Jesus, na época do homem de Neandertal, quando alguém quebrava a perna, ele morria. Por quê? Porque quando ele quebra a perna, ele não tem condições de ter acesso à água. Ele não tem condições de caçar o próprio alimento. Ele não tem condições de procurar um abrigo. Portanto, ele fica presa fácil dos predadores. Mas mesmo assim, ele ainda não entendeu e disse: mas o que tem a ver o fêmur cicatrizado com o indício de humanidade? E ela diz que o fêmur cicatrizado indica que um outro ser humano se apiedou daquele companheiro que quebrou a perna. E não só o auxiliou naquele momento, mas o auxiliou ao longo de 6 a 8 meses, que é o período da cicatrização óssea do fêmur, dando-lhe água, comida e proteção. Então, ela dizia que o maior indício de que o homem adentrou a humanidade é o sentimento de piedade. Então, aí nós começamos a compreender esse sentimento. O sentimento de piedade é o sentimento que brota no coração de nós e que nos dá o impulso de auxiliar, o impulso da caridade. É o momento em que sentimos um esvaziar de nós mesmos em benefício do outro. É aquele momento em que nos condói, que nos chama e nos toca a compaixão pelo outro. Vemos o sofrimento do outro e imaginamos que poderíamos ser nós naquela situação. Então, a piedade é esse sentimento nobre, esse sentimento maior, que nos faz esquecer de nós mesmos em benefício do outro. Então, a partir daí, esse sentimento é, segundo o próprio Miguel, espírito
que escreve essa página, Piedade, é um precursor da própria caridade. Aquele que antevém, aquele que vem antes, é um sentimento que prepara o caminho para a prática da caridade. E, dessa forma, poderíamos dizer com toda certeza que a piedade é a semente da caridade, a semente que germinará e desenvolverá através de frutos caridosos. Então, dessa forma, para que a piedade nasça em nosso coração, há necessidade de combater o seu vício paralelo, o seu vício contrário. E o contrário da piedade é a indiferença. Se nós olharmos hoje em dia nós estamos vivendo aqueles tempos narrados pelo capítulo 18 da Gênese, em Kardec, quando ele dizia que haveria uma total inversão de valores morais. E hoje a sociedade é marcada por um senso de indiferença brutal, em que as pessoas já não se importam com o sofrimento do outro. Então, esse não se importar, essa indiferença, é filha espúria do egoísmo e do orgulho, com os quais não se pode desenvolver a semente da piedade, e muito menos da caridade. Então, dessa forma, Kardec nos ensina, através dessa mensagem belíssima do Espírito Miguel, que nós devemos lutar contra o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Aquilo que ele configuraria, os espíritos configurariam no Livro dos Espíritos como personalismo, a grande chaga da humanidade, aquela que atrapalha, que emperra o desenvolvimento do ser humano. Porque só vencendo o orgulho e o egoísmo, fazemos com que nasça em nós a piedade, que frutificará na prática da caridade. Quando Kardec nos fala, fora da caridade não há salvação, ele nos está trazendo a informação também que temos um compromisso para praticar a caridade, para sermos caridosos, de desenvolver em nós o sentimento de piedade, de compaixão, de sentir a dor do outro, se colocar na posição do outro. E é naturalmente que isso nos faz nos apiedar. Mas, João, como que eu desenvolvo esse sentimento? E, em realidade, uma grande dificuldade de nós, que nos esforçamos para trabalhar a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral, é exatamente isso. Quando nós não temos um sentimento nobre ainda desenvolvido, achamos que ele vai brotar do nada. Ou eu tenho, ou eu não tenho. Se eu não tenho, o que eu vou fazer? E, em realidade, para que um sentimento nobre, qualquer que seja, e aqui particularmente a piedade, nasça no nosso coração, e é um sentimento, há necessidade que a mente, que a razão, tome à frente o arado da boa vontade para semear o terreno do nosso coração e ali frutifique a semente do sentimento da piedade. Como assim? Se eu percebo em mim a falha moral da indiferença, eu já tenho um grande passo, porque eu percebo esse defeito em mim. Aí eu coloco a razão, a minha força de vontade, em benefício do desenvolvimento da piedade.
Não é que eu vou desenvolver a piedade de hoje para amanhã, mas eu me esforço. Sempre que eu ver alguém em situação aflitiva, mesmo que eu não sinta nada, mesmo que eu seja indiferente àquela dor de forma sentimental, a minha razão fará com que eu haja e chegue na pessoa e auxilie, mesmo que nas primeiras vezes seja fruto da minha força de vontade e não do meu sentimento, do meu pensamento e não do meu sentimento. Porque à medida que vamos desenvolvendo esse hábito de auxiliar o próximo, essa sensação maravilhosa que é estender a mão ao próximo, eu vou despertando em mim o sentimento da piedade, que é um sentimento luminoso, diz Miguel, mas, infelizmente, nasce ao lado da dor e do sofrimento humano, até o ponto em que esse sentimento estará desenvolvido em mim, como qualquer outro sentimento nobre. Vamos pegar um sentimento simples, a paciência, ou seja, não tão simples, mas ela não nasce do dia para a noite. É fruto de muito esforço do indivíduo, de muito esforço do indivíduo. Em várias e várias encarnações, ele vai se esforçando, ele vai colocando o seu pensamento, a sua força de vontade, aliada à sua boa vontade de agir, sendo paciente, agindo pacientemente, até que um dia a paciência incorpore de tal forma a sua conduta moral que ele adquira o sentimento da paz íntima. Então, dessa forma, a piedade também. Iniciamos o trabalho da piedade através da boa vontade e do pensamento. Trabalhar, ter bom ânimo de trabalhar no auxílio ao próximo. E isso vai desenvolvendo em nós a piedade. E um exemplo que a piedade é um sentimento que deve ser trabalhado e que não nasce de uma hora para outra, é exatamente a parábola do bom samaritano. Uma parábola linda, maravilhosa, que traz ensinamentos fantásticos, mas nos traz também um ensinamento do desenvolvimento da piedade. Piedade, mais uma vez lembrando, é o sentimento nobre de se pôr no lugar do outro. O sentimento que nos arrasta a estender a mão. E na parábola, um homem, não se fala qual, rico ou pobre, doente ou são, samaritano ou judeu, não se fala. Ele simplesmente um homem que descia de Jerusalém a Jericó e foi assaltado e deixado quase morto à beira do caminho. O primeiro que vem é o sacerdote. E por que Jesus utiliza a figura do sacerdote? Porque, em teoria, deveria ser aquele que pratica a lei de Deus de forma mais rígida. E ele simplesmente passa. Para não dizer que ele não fez nada, apenas pediu a Deus que aparecesse alguém para ajudar. Esse indivíduo é uma representação da consciência de sono. É a representação de alguém que tem o egoísmo e o orgulho de tal forma dominando o seu coração que a piedade nem sequer foi plantada no terreno do seu coração. A indiferença toma conta. É um indivíduo que passa pela vida naquela teoria. Eu primeiro, eu segundo, eu terceiro, se der tempo, os outros. Então, esse ainda não estava desenvolvido. O segundo, o levita, que não obstante não ser um sacerdote,
de não obstante não ter o conhecimento das Escrituras que um sacerdote tinha, ele tinha um conhecimento mais privilegiado do que o povo, porque trabalhava no templo, porque se vinculava também ao estudo. Então, teoricamente, teria que ter ações mais elevadas do que a maioria, porque tinha um conhecimento maior. E o que ele faz? Ao ver o homem, ele tem o impulso de ajudar. Mas, no mesmo momento que vem o impulso, vem o pensamento. E se for uma armadilha? E se for uma fraude? E se me pegarem para me roubar? E aí ele segue o caminho dele e faz a mesma oração. Se for um homem de bem, que apareça alguém para auxiliá-lo. Esse é indicativo, é a representação daquele que já tem a piedade em germe, já foi plantada no terreno do coração, mas ainda não germinou. Ainda há uma luta entre a piedade e a indiferença. E a indiferença ainda ganha. Um pouquinho mais desenvolvido, um pouquinho mais de boa vontade na prática do bem, colocando o pensamento firme, obrigando-se a dobrar o próprio orgulho, o próprio egoísmo, o indivíduo chega no sentimento da piedade propriamente dito. Quando a semente da piedade floresce, e aí ele sente esse doce sabor o envolvendo, que é um doce e amargo sabor, porque ele sente a dor do outro, e se condói, e sente compaixão, e sente piedade, que é demonstrado na parábola pelo samaritano, que não obstante odiado pelos seus irmãos palestinos, foi o único que não pensou duas vezes. Ao ver o homem caído, vai, estende a mão, passa remédio em suas feridas, lhe dá água, coloca-o sobre o seu cavalo, leva-o a Jericó e coloca-o numa estalagem. E além de pagar todas as despesas, ainda diz ao estaleiro: cuide bem dele. E se ele gastar mais algo na volta, eu retornarei e pagarei. Então, esse é o símbolo daquele que já tem a piedade desenvolvida em si. Mas também é um lembrete que a piedade, como qualquer outro sentimento nobre, não nasce do dia para a noite. Há de se ter muito esforço. Nosso pensamento tem que ser forte no bem. A nossa boa vontade de praticar o bem deve ser forte para poder vergar o orgulho, vergar o egoísmo, e não obstante o sentimento do orgulho, do egoísmo, dizer que te importa, você não, eu vou auxiliar, e auxilia, porque em dado momento essa semente germinará. Então, a partir daí, nós vemos que a piedade, como diz Miguel, o Espírito, é o precursor da caridade. E nós, espíritas, temos um dever a mais com isso. Se Kardec nos orienta que fora da caridade não há salvação, não existe caridade sem piedade. Porque a piedade é a sua precursora. A piedade é a semente da caridade. Como ser caridoso se eu não sou piedoso? Aí eu virarei um caridoso de fachada. Um caridoso de selfie, que vai dar uma esmola a alguém ou vai dar um alimento e tira foto e posta no Instagram ou no Facebook. Olha, dia de praticar a caridade. Né? Aí, o que vale? Jesus já nos falava, esses que fazem a caridade para receber aplausos já ganharam o seu galardão,
não tem mais nada que ganhar no reino dos céus. E aí nós lembramos de Jesus e da doutrina espírita. Nós espíritas, como disse, temos um dever a mais de desenvolver a piedade, porque nós sabemos, pela ótica da imortalidade da alma, que eu sou um espírito imortal em trajetória na Terra. E esse irmão caído também. Eu sei da infinita misericórdia de Deus que auxilia os seus filhos através dos seus filhos. Então eu tenho uma obrigação moral de ajudar. Eu sei da lei biológica da reencarnação. E sei, se ele passa por isso hoje, é porque algo nas suas existências anteriores o levaram a isso. Mas que eu não tenho direito de julgar ninguém, porque nem Jesus julgou. E eu sei que eu serei responsabilizado não só pelo mal que eu fiz, mas também pelo bem que eu não fiz. E eu sei, pela lei de reencarnação e da justiça divina, da lei de causa e efeito, que se alguém me atravessa o caminho necessitado, é Deus me chamando a ajudar esse irmão. E se eu não ajudo, pior para mim. Porque assumirei um débito diante da minha consciência e da providência divina. Nós espíritas sabemos tudo isso. Então, mais motivo para desenvolver a caridade e desenvolver a piedade. Mas aí Kardec segue. No item 18, os órfãos do espírito familiar nos fala da dureza da orfandade. E aí, aparentemente, para quem lê rapidamente o texto, ou capítulo, João, mas estávamos falando de piedade, o que os órfãos têm a ver com isso? E aí é uma posição minha, não da doutrina. Acredito eu que Kardec coloca os órfãos ali, demonstrando que a orfandade na infância é uma prova extremamente dolorosa e difícil. O sentimento de abandono, a dor da solidão, da falta dos pais, o desamparo, e que nós deveremos ter um sentimento de piedade em relação a esses nossos irmãozinhos que passam por isso. O espírito protetor, o espírito familiar, chega a nos falar que Deus permite que haja órfãos para que desperte em nós o sentimento de solidariedade, de piedade em relação a esses irmãos. Então, creio eu que Kardec coloca os órfãos exatamente ali para como um exemplo maior de como deve ser a prática da piedade entre nós cristãos. Porque ele conclui esse item 18 dos órfãos, dizendo, mas que não seja a sua prática de caridade uma caridade que doa nas mãos daquele que recebe, uma caridade orgulhosa, uma caridade que exige, uma caridade que humilha, dê pelo simples fato, pelo simples prazer de dar. É exatamente isso que o verdadeiro cristão deve fazer, lembrando-se de Jesus. Aquele que der a um desses meus pequenos, a mim estará dando. Então, dessa forma, ele coloca e completa essa passagem, falando exatamente da prática da caridade desinteressada. Desinteressada, ou seja, não esperar nada em troca do ato. Porque todo aquele que faz algum ato de bondade, algum ato de caridade, esperando retribuição,
ele já recebeu o seu galardão nas palavras evangélicas, ou ele já recebeu o seu salário. Não terá mais nada a receber, porque em realidade ele fez não por bondade, mas por sentimento de orgulho, por se sentir superior ao seu irmão. Imaginemos, e aí vamos desenvolver um pouco o sentimento de piedade em nós. O quanto deve ser difícil, o quanto deve ser doloroso para alguém ter a necessidade de pedir alimento a um desconhecido. O quanto não lhe é forçoso ao orgulho próprio ter que pedir alimento a um desconhecido. E quando nós agasalhamos esse irmão, seja com um prato de comida, que seja, mas com um sorriso nos lábios, sem censura, sem discriminação, levando além da comida física, além do abastecimento do estômago, levando também o abastecimento da alma através de um sorriso, de uma palavra amiga, de um Deus te abençoe. Isso é verdadeira caridade, isso é verdadeira piedade. E é nesse sentido que o espírito familiar complementa a lição 17 da piedade. Mas aí adentramos a 19. Benefícios pagos pela ingratidão. E aí, Kardec analisa de forma mais incisiva. Ele coloca o bisturi no organismo espiritual da nossa consciência para escancarar os órgãos dos nossos sentimentos internos. Aquele, se pergunta Kardec aos espíritos nobres, e quem responde é um espírito protetor. Aquele que não faz mais o bem por ter sofrido ingratidão e deixa de fazê-lo com medo de encontrar mais ingratos, o que dizer dele? Que ele jamais foi caridoso. Porque em todos os seus atos, ele procurava, antes de tudo, a recompensa da gratidão, a recompensa de um muito obrigado, de um Deus te abençoe. E lógico que na prática da caridade, quando nós nos dispomos a auxiliar, seja no atendimento fraterno, seja no atendimento aos necessitados através de comida, de roupa, de remédio, seja da forma que for, é tão gostoso quando a gente percebe no agradecimento da pessoa, não pelo agradecimento em si, mas o agradecimento como indício que ela saiu melhor, que ela saiu dali se sentindo melhor, que nós fizemos, de alguma forma, diferença na vida daquele nosso irmão. É tão gostoso, né? E é tão doído para o nosso orgulho quando auxiliamos e a pessoa vira as costas e vai embora. Mas por que ocorre isso? O espírito protetor nos fala, na mensagem do item 19, que muitas vezes Deus permite que passemos por ingratidão para avaliar o nosso grau de fé, para avaliar o nosso grau de piedade e de caridade, para avaliar se a nossa caridade realmente é desinteressada. Porque, infelizmente,
todos os nossos atos, e aí não é uma frase minha, mas de Emmanuel, em um dos seus livros, em que ele diz exatamente assim: infelizmente, hoje na humanidade, a maioria de nós, em todos os nossos atos, palavras e pensamentos, estão manchados com uma grande dose de orgulho e de egoísmo. Mesmo a prece ou a prática da caridade em favor ao próximo, também. Então, muitas vezes, somos caridosos, desde que o outro retribua com agradecimento ou com a gratidão. E quando a gratidão não vem, nós ficamos muitas vezes decepcionados, para dizer o mínimo. Olha que ingratidão, fiz tudo por ele e ele nem ligou. Né? E aí eu me recordo de uma outra passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que não cabe alongar aqui, a ingratidão dos filhos com os pais. E Kardec analisa ser a pior de todas as ingratidões. Mas mais adiante ele desenvolve dizendo: quem sabe os próprios pais, como co-criadores diretos na criação com Deus, quando tiveram o espírito do filho moldável na fase infantil, não fortaleceram nele o egoísmo e o orgulho, e hoje plantam na fase adulta do filho apenas aquilo, colhem apenas aquilo que plantaram durante a infância. Então, dessa forma, nós precisamos perceber definitivamente que a piedade verdadeira é sentir a dor do outro, é se colocar na posição do outro. E como eu coloquei, pela lei biológica da reencarnação que todos nós conhecemos, pode ser, com toda certeza, que em alguma das minhas encarnações eu já estive na condição dele. Ou, se não, um dia poderei estar. E como eu gostaria de ser tratado nessa situação? Como que eu gostaria de ser abordado? Com dureza? Com julgamento? Ou com uma mão amiga que simplesmente se estendesse para mim? Com a bênção da esmola de um prato de comida? Com a bênção luminosa de uma palavra de apoio? Ou com os dardos venenosos da censura? Então, dessa forma, nós percebemos, meus irmãos, que até para amar, nós somos meio atrapalhados. Quão é comum no nosso lar, quando um filho, o marido, a esposa, os irmãos, os familiares, fazem algo que nos desagrada, como nós agimos em relação a eles? Com piedade? Com caridade? Conversando? Abrindo o coração? Quando eles caem, quando eles tropeçam nas inúmeras armadilhas do egoísmo e do orgulho, quando eles fraquejam e tombam, como é a nossa atitude? Agasalhar, conversar, amparar ou julgar? Muitas vezes irados e bravos. Então, meus irmãos, o espírito protetor vem nos analisar exatamente isso. Que a ingratidão pouco importa. Pouco importa se o beneficiário vai nos agradecer, vai ficar grato ou não.
pouco importa se eu vou receber um obrigado, se eu vou receber um Deus lhe abençoe ou não. O que importa é o que eu estou fazendo, não o que o outro faz. Porque o que eu estou fazendo para mim, através do outro. E aí vem uma mensagem linda que diz o seguinte: quando alguém faz a caridade, ele não está fazendo o bem para ninguém, ele está fazendo o bem para si mesmo. Porque Deus não precisa de mim para ajudar os seus filhos. Se eu não ajudar, Deus orienta outro a ajudar. Vamos colocar um pequeno parênteses rápido. O Allan Kardec, o nosso amado codificador, portador de uma missão incrível e maravilhosa que ele cumpriu de forma belíssima. Pois bem, o próprio Espírito de Verdade disse a ele, quando o convidou: se tu não quiseres, outros estão encarnados prontos para a missão. Ninguém é insubstituível. Quando fazemos a prática do bem, não estamos ajudando a ninguém, estamos ajudando a nós mesmos. Então, nesse sentido, que o Espírito Protetor nos mostra que a ingratidão pouco importa. E aí nós vemos os grandes vultos da história. Buda, Confúcio, Lao Tse, Krishna, Zoroastro, Sócrates, Jesus, Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, Chico Xavier, Madre Teresa, todos faziam, ajudavam no que podiam e iam embora. Ninguém esperou para ouvir obrigado. Ninguém aguardou para ver o que ia ocorrer. Simplesmente seguiram. Não se tem uma linha no Evangelho em que Jesus cobrou: ó, tá vendo? Eu te ajudei. Cadê o meu retorno? Quando na cruz a lei romana dizia: se alguém dissesse algo de bom em relação ao réu, ele não seria crucificado. Quem se levantou para falar para Jesus? Ninguém. Milhares de beneficiados e nada. Então, meus irmãos, o grande benefício da caridade e da piedade é para nós e não para os outros. E já encerrando esse capítulo, no item 20, a beneficência exclusiva, Kardec faz a seguinte pergunta: e aqueles que apenas auxiliam, aqueles que compartilham com eles sentimentos da mesma religião, do mesmo partido, das mesmas ideias, o que pensar deles? Também egoístas, também movidos pelo orgulho, porque o verdadeiro homem de bem, o verdadeiro caridoso, estende as mãos ao próximo. E nós, espíritas em particular, nós sabemos, meus irmãos, que toda a humanidade é um só rebanho sob o comando de um só pastor, que todos os espíritos da Terra, e eu vou além, do universo inteiro, são nossos irmãos, filhos de Deus exatamente como nós. E nós temos o dever da caridade para com todos. Quando restringimos a caridade, quando cercamos a caridade nos nossos quintais, para os nossos conhecidos, em realidade não estamos praticando a caridade. Estamos fantasiando um ato de orgulho e de egoísmo com as vestes luminosas da caridade. Então não tem valia nenhuma. Não tem valia nenhuma.
Quantas vezes nós vemos pessoas em outras denominações religiosas ou em outras vinculações sociais que fazem tudo pelos seus asseclas, pelos seus companheiros, pelos seus irmãos de ideal, mas saído daquele circuito, indiferença. E o que é isso, meus irmãos? Além do mais puro egoísmo e orgulho. E encerrando essa mensagem, o Espírito nos conclama a agir no bem, até mesmo para com aqueles que não nos compreendem. E aí chamamos, como diz o ditado, a sardinha para a nossa brasa. No movimento espírita, quando alguém não gosta de nós, fora dos nossos arraiais, sejam católicos, sejam evangélicos, façamos a caridade para com ele. Porque ele irá pensar, ué, mas o espiritismo não é coisa do demônio? E está praticando a caridade? Está me ajudando de forma tão desinteressada? Por quê? Será que o espiritismo é isso que eu pensava? Ou não? Coloca uma semente no coração dele. Porque se o reconhecimento não vem agora, virá depois. Nós espíritas, nós cristãos, deveremos entender, meus irmãos, que a piedade e a caridade muitas vezes não nasce de imediato. E que a nossa função na Terra é de semeadores do bem divino. Nós, quando semeamos, não sabemos os frutos que dará, e nem quando dará. Há um ditado chinês que diz, só para encerrar, todos sabem quantas sementes tem numa laranja, mas ninguém sabe quantas laranjas tem numa semente. Porque quando você planta uma semente e ela dá um laranjal, você não sabe quantas, ao longo da vida daquela árvore, quantas laranjas ela vai dar. Quantas laranjas estavam em germe naquela semente. Ninguém sabe quanto amor pode surgir de um ato de caridade, de um ato de amor. Então, vamos viver nos apiedando da humanidade e, principalmente, semeando luz e caridade a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Muito obrigado, meus irmãos. Muito bem, que maravilha, hein? Muito obrigado, João. Eu que agradeço, O Marcelo. pessoal está comentando algumas coisas. Olha só. Vou até colocar aqui na tela para a gente ver. Andréia. Boa noite, Andréia. Tudo bem? Olha aí, ó. Aprendi desde criança pelas palavras da minha avó. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas continue fazendo sempre. Mesmo que não venha um agradecimento. A caridade Exatamente. desinteressada, né, João? Olha aqui o Sérgio. Ô, Sérgio, boa Sérgio. noite. Como vai, cara? Quem se propõe ao amor e à caridade deve ter a coragem de suportar a ingratidão. Faz parte. Como você disse, os nossos grandes exemplos não ficaram esperando pelo agradecimento, não é? Olha só quanta gente comentando aqui também, ó, João, vamos ver aqui a Alicélia César. Não nos esqueçamos da caridade também com os nossos irmãozinhos menores, os animais, Sim. da natureza. Claro. Muito bom, muito bom. Olha aqui, André, de novo, gratidão mais uma vez, João. Todos nós somos gratos, viu, João? A Márcia aqui também feliz, olha só, tá vendo que gostoso que é?
Muito boa explanação, João. Tá aí, ó. A Márcia está falando por todos nós aqui. Muito bom ouvir. João, antes de nós encerrarmos, nós temos aqui uns minutinhos ainda. Vamos ouvir mais uma música do nosso amigo Jaguar ou não? Sim, sim, com certeza. Encerrar. Deixa eu carregar aqui mais uma música dele. Opa, não vai dar certo aqui. Errei aqui o negócio aqui, João. Errei aqui, vou ter que parar aqui. Uf, voltou. Fiz o negócio errado aqui, peraí. Oh, meu pai do céu, você sabe que a gente lida e não aprende, viu, João? É assim mesmo, né? Se não liberar o áudio aqui, não vai, viu? Agora vai. Agora vamos lá, deixa eu colocar na tela grande aqui para todo mundo ouvir, para a gente encerrar com uma música bonita do Jaguar aqui. Vamos lá. Paciência comigo, hein, gente? Tenham paciência. Agora vai. Espero que vá, né? Vai. Era uma vez o dia em que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho e o remédio era beijo, proteção. E tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. E entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Era uma vez. Tá aí o Jaguar, mais uma música linda pra gente. Que maravilha, não?
Sempre bem. maravilhoso, sempre É maravilhoso. isso aí. João, então faça uma prece para a gente encerrar nosso encontro de hoje, João. Vamos sim. Após esses momentos de reflexão em torno do Evangelho de Jesus, rogamos a Deus, o nosso Pai, ao nosso incomparável amigo Jesus, que nos fortaleça, que nos ampare, para que possamos finalmente compreender a importância de semear no nosso coração seus doces ensinamentos, para que possamos fazer com que o nosso Cristo interno desça da cruz que por séculos estamos crucificando-o, para que ele finalmente haja através dos nossos braços, da nossa voz, dos nossos atos e pensamentos, para que possamos, a cada dia, compreender melhor a sua mensagem e colocá-la em prática. E que Deus, o nosso Pai, nos ampare e ilumine, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom. E com isso, meus amigos, mais uma vez agradecendo a presença de todos vocês que prestigiaram, comentaram, agradecer sobretudo ao João, pela disposição de estar sempre aqui presente com a gente, né, João? Desde Agradeço, o Marcelo, começo. pelo carinho de sempre e a todos que acompanharam aqui também, meu forte abraço. É isso aí. E uma ótima semana a todos. Segunda-feira estaremos de volta. Tá bom? Se Deus Beijo a quiser. todos. Fiquem com Deus. Grande abraço.